Olá, vamos a mais uma aula da série de aulas sobre equações. Aqui eu vou dar uma breve parada para falar sobre logaritmos. Então, nesta aula especificamente, nós não vamos tratar de equações, para poder, na aula seguinte, na próxima aula, resolver equações exponenciais que necessitam do uso de logaritmos e de suas propriedades. Então, por isso aqui que eu vou dar esse break. Então os logaritmos eles vão ser úteis na resolução de certas equações exponenciais, como a gente já vinha vendo até a última aula, só que nós não vimos situações em que, para resolver uma equação exponencial, nós não conseguimos igualar bases, não dá certo fazer substituição. E aí, como resolver? E, por exemplo, se você cai numa situação como essa, 2 elevado a x é igual a 3, ou igual a 3 elevado a algum valor. Quer dizer, não tem como escrever na mesma base. E aí, como resolver uma situação igual a essa? Né? Usando logaritmos a gente consegue fazer isso. Então os logaritmos eles vieram para facilitar a vida da gente, né? Embora muita gente não concorde porque acha difícil o assunto, mas você vai ver que não é não. Pelo menos para o que a gente precisa aqui, são situações aí relativamente simples de logaritmos. E até historicamente eles foram criados, né, e as tábuas de logaritmos eram muito utilizadas, principalmente na época em que não se tinha calculadora, então permitia o cálculos de multiplicações, por exemplo, utilizando logaritmos, perfeito? Vamos para a definição de logaritmo. Logaritmo significa expoente. O log de A na base B, o logaritmo de A na base B, é um número C. Esse número C é o chamado logaritmo, ou expoente. Por quê? Porque ele é um número que vai servir de expoente para essa base B. Então, quando eu quero calcular o log de A na base B, eu digo que é um certo número C, tal que, se eu pegar o B, base, B é base, e elevar a C, expoente ou logaritmo, o resultado tem que ser o logaritmando A. Ou seja, B elevado a C tem que dar A. É assim que a gente vai pensar inicialmente para resolver um logaritmo. Algumas restrições, algumas condições de existência aqui de logaritmo. Eu só vou encontrar logaritmo em que o logaritmando é maior que zero. Então, por exemplo, você não vai ter log de zero, log de menos 1. Tá? Isso não vai ter. Com logaritmando negativo. O logaritmo, o C, pode sim ser negativo, pode ser zero, né? Pode ser positivo, pode ser inteiro, não inteiro, ok? A base também vai ter que ser maior que zero aqui, e não pode ser igual a 1. Então a base B tem que ser maior que zero e diferente de 1, ou seja, na reta real, né? Tá aqui o zero, está aqui o 1, eu vou considerar dois intervalos possíveis para a base entre 0 e 1, e acima de 1. Tá, ok? Isso daí vai mais para frente, quando você for estudar funções logarítmicas, você definir aqui esses intervalos, vai ser importante. Ok? Então tá aí, vamos ver alguns exemplos de como calcular logaritmo. Vamos lá. Então, vamos considerar aqui como nosso exemplo A, né, o log de 8 na base 2. Quanto que dá isso? Tá? Ah, mas a base do log não é 10? Não. O log dos mais utilizados é o log de base 10, o log decimal, porque o nosso sistema de numeração tem base 10, o que facilita aí os cálculos. Ou o ln, né, que é o logaritmo natural, e a gente depois, mais para frente, a gente vai falar deles. Ok? Então, de forma geral, log de 8 na base 2, eu tenho que pensar num certo número x, ou c, como quiser, que x, tal que 2 elevado a x tem que dar 8, né? Pela definição de logaritmo. 2 elevado a x igual a 8, olha aí. Isso é uma equação exponencial. Se você fatorar o 8, né, você vai dividir por 2 e por 2. Tá? 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Portanto, x igual a 3. Você pode resolver um log dessa forma. Tá? Precisa escrever tudo isso? Não, se você conseguir determinar que, olha, eu tenho que pensar num número que eu vou elevar o 2 e o resultado vai dar 8. Que número é esse? É o 3. 2 elevado a 3 é que dá 8. Tá? Então, esse é o nosso um primeiro exemplo. Falei de logaritmo decimal. Quando eu escrevo log, por exemplo, log de 100. Quanto que é o log de 100? Você pode me perguntar, mas qual é a base?
Quando não é colocada base nenhuma aqui, você considere como base 10, que é um logaritmo decimal. Tá? Então é como a raiz quadrada. Quando não põe nada no índice, é porque é 2, né? É quadrada a raiz. Tá? Então quando não tem nada aqui, considere, você pode colocar, nada impede de você colocar aqui. Considere que a base é o 10. Aí que número que eu tenho que levar o 10 para dar 100? É o 2. 10 ao quadrado, né? Tá aqui. Então se justifica porque 10 elevado a 2 é que vai dar 100. Ok? Exemplo C. Vamos ver mais aqui uma situação como essa. Aí, olha aqui. Log de meio. Vamos de novo fazer aqui na base 2. Só para simplificar aqui nos nossos cálculos, a gente não tem muito trabalho. Tem como resolver esse logaritmo? Bom, satisfaz as condições de existência, né? A base é maior que zero diferente de 1 e o logaritmando é maior que zero. Tá? É um valor menor que 1, não tem problema, é maior que zero. Perfeito? E dá para resolver sim, você tem que pensar justamente aqui, né, num número x, tá? De tal forma que 2, colocar aqui embaixo, 2 elevado a x vai dar meio. Então você consegue escrever meio com base 2? Sim, né, usando essa propriedade de potência. Portanto, as potências aqui novamente são importantes, você conhecê-las, né, é importante você conhecê-las e suas propriedades. Aí, ó, é isso daqui, ou se quiser, assim. Né? Quando você tem uma fração do tipo 1 sobre A, né, você pode escrever essa fração da forma A elevado a menos 1. Então eu posso dizer que 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Portanto, o x é igual a menos 1. Tá? Ou seja, o log de meio na base 2 é igual a menos 1. Tá? Usando a definição, a gente resolve diversos aí, logaritmos. Vamos a mais um exemplo. Letra D. E se eu tiver, por exemplo, o log de 625 na base 5? Como resolver essa situação? Bom, já vou aproveitando aqui a questão para falar que você, nas calculadoras científicas convencionais, você vai encontrar o log, mas geralmente é o log de base 10 e o logaritmo natural, que é a base E. A base E, o E é um número irracional, aproximadamente 2,72. Tá? Você não vai encontrar o log na base 5. Embora a gente vai ver uma propriedade que permite transformar a base de um log. Tá ok? Mas por enquanto a gente não sabe. Então, essa situação aqui você não vai conseguir resolver diretamente numa calculadora. O que você pode fazer aqui? Uma tentativa é fatorar o 625, assim como eu fiz com 8 agora há pouco. Né? Olha, 625 por 5 dá 125. Novamente por 5 dá 25. Que por 5 vai dar 5. E novamente por 5 vai dar 1. Quer dizer que 625 é a mesma coisa que 5 à quarta. Tá? Então, aqui vai dar um certo número x, de tal forma que 5 elevado a x tem que dar 5 elevado a 4. Né? Na verdade, aqui, olha, vamos bem passo a passo. Né? Aqui tem que dar 625. Acontece que 625, nós vimos, é a mesma coisa... Opa! Acontece que 625 aqui é a mesma coisa que 5 elevado à quarta potência. Logo, x é igual a 4. Tá? Então, você apaga o x daqui e vamos colocar 4. O logaritmo de 625 na base 5 é 4. Ou seja, qual é o expoente que eu tenho que elevar o 5 para dar 625? Perfeito? Mais um exemplo. Vamos para o nosso exemplo E. Aqui. Agora eu quero o log de 1 numa base qualquer, numa base 7. Como é que eu resolvo isso? Né? Agora 1 e 7, como que eu vou colocar na mesma base? Né? Eu tenho que pensar que 7 elevado a x tem que dar 1. Que número que eu vou elevar esse x? Né? Bom, aí é usar uma propriedade de potência que diz que todo número não nulo elevado a zero dá 1. Tá? Então, o número que eu tenho que elevar aqui é zero. Tá? Mas como que fica isso na equação exponencial? Como que eu posso escrever 1? O 1 você pode escrever
como potência qualquer número elevado a zero, exceto o próprio zero elevado a zero, que é uma forma indeterminada. 7 elevado a zero dá 1. Então, conclusão, x é igual a zero. Ok? Então, esse nosso logaritmo aqui vai dar zero. Daqui a gente pode tirar um caso particular aí, né, em que log de qualquer base A, ou melhor, de qualquer número A, tá? Em qualquer base, desculpa, log de 1 em qualquer base, vamos corrigir aqui, tá? Log de 1 em qualquer base, dentro aí das restrições, né, vai ser sempre zero. Sempre zero. Ok? Tá aí. Então, o logaritmo de 1 é zero, seja qual for a base. Mais um exemplo. Vamos voltar aqui. Agora é o F, né? Exemplo F. Logaritmo de 13 na base 13. Quanto é que dá? 1. Esse não precisa nem calcular, né? Porque se a base e o logaritmo são iguais, o resultado vai ser 1. 13 elevado a 1 é que vai dar 13, logicamente. Então, daqui a gente pode concluir que log de b na base b vai ser sempre igual a 1. Essa é uma outra, podemos dizer, outra propriedade, aí, um caso particular. Correto? Mais um aqui, g. Agora vamos trabalhar aqui com alguns logs, pelo menos 2 logs decimais, né? Nós já vimos o log de 100. Vamos ver mais um, vai, pelo menos. E como é que fica o log de 10.000? Na base 10. Quando não tem nada é base 10, tá? 10.000 é a mesma coisa que 10 à quarta. Então, esse logaritmo é 4. Porque 10 à quarta é que vai dar 10.000. Então, sempre que for o log de uma potência de 10, por exemplo, o log de 10 é 1. O log de 10 é 1. O log de 100 vai ser 2. Né? Por quê? 2 é o expoente que eu tenho que elevar o 10 para dar 100. Né? O log de 1.000 vai ser igual a 3, porque é 10 elevado a 3. Tá? Então, cuidado, o log de 1.000 não é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1.000. O log, o expoente, né, é 3. Tá ok? Então, o log de 100.000 é 5, e assim vai. Aí você continua. Então, logaritmos de potências de 10, né, são mais fáceis aí de calcular. Agora, o que acontece, por exemplo, vamos colocar aqui, o log de 0,01 na base 10. Eu estou colocando base 10 aqui, vou apagar, vamos lá, deixar assim. Tá? É base 10. Tá? Como eu calculo esse tipo de logaritmo? O 0,01, a gente pode transformar isso em fração. Tá? É só pegar essa sequência de algarismos aqui, ignorando a vírgula. Então, o zero à esquerda aí não vai fazer diferença quando não há vírgula, né? E divide por quanto? Se são duas casas aqui, eu divido por 100. Isso é 1/100. É 1 sobre 100. Utilizando a propriedade de potência que a gente acabou de ver, né, como é que eu posso chegar a 1 sobre 10? Bom, antes de utilizar a propriedade, é 1 sobre 10 ao quadrado. E aí sim, utilizando a propriedade que nós acabamos de mencionar, isso é 10 elevado a menos 2. Portanto, eu posso dizer que log de 0,01, né, é igual ao log de 10 a menos 2. Quer dizer, se a base aqui é 10, né, que número que é elevado, que eu vou elevar o 10 para dar 10 a menos 2? É menos 2. Pronto, esse é o logaritmo. O expoente que aparecer aqui vai ser o logaritmo. Portanto, quando eu tenho aqui potências de 10, seja potências inteiras ou não, como essa, fica bem tranquilo de se fazer. Né? O log de 10 é 10 elevado a 1. Né? O log de 10 é 1. O log de 100, tá, é 2, porque aqui é 1, aqui é 2, porque é 10 ao quadrado. Né? O log de 1.000, como eu já havia dito, vai ser 3. Agora, caminhando para o outro lado, né? O log de 1. Log de 1 nós já vimos que é 0. Pensar em base 10 é 10 elevado a 0. Né? E quando você faz, quando que vai dar menos 1 aqui? Quando você tiver 1/10, 1 sobre 10. 1 sobre 100 é menos 2, como a gente acabou de ver. E assim continua. 1 milésimo é menos 3, 1 sobre 1.000.
tá ok? E é bem tranquilo você fazer esse tipo de cálculo, porque olha aqui, nós temos duas casas decimais, né, contando a do 1, tá? Então é menos 2. Se for o log de 0,001 milésimo, 1 sobre 1000, tá? É menos 3. E aí fica bem fácil de se calcular sem depender de calculadora, lógico. Agora vamos às propriedades. A primeira propriedade de logaritmo, e nessas propriedades vocês vão perceber aqui uma certa relação com propriedades de potências, né? A primeira diz que o log de x que multiplica y numa certa base b pode ser escrito como o log de x nessa base b mais o log de y na base b. Tá? Aqui, por uma questão de tempo, eu não vou fazer as demonstrações, né? Mas só para ilustrar, nas propriedades de potências, nós temos que a multiplicação de potências de mesma base, né, quando ocorre isso, você vai conservar a base e somar os expoentes. A base é b, né? Então esse b vai ser elevado aqui a essa soma de expoentes, para dar exatamente o que? O produto aqui que nós temos, ok? Bom, um exemplo, vamos ver um exemplo, pelo menos um exemplo para cada propriedade aqui. Se você tiver o log de 2, vamos colocar aqui, log de 8 que multiplica 4 na base 2. Obviamente aqui você consegue fazer a multiplicação, né? Vai ficar 8 que multiplica 4, 32, 2 elevado a 5 que vai dar 32, então o resultado aqui é 5. Mas eu vou mostrar aqui desmembrando aqui, né? Eu posso fazer o log de 8 na base 2, mais o log de 4 na base 2, e o resultado vai ser 5 também. Tá? Então dá certo aplicar a propriedade. Por quê? Log de 8 na base 2 é 3, pois 2 elevado a 3 é que vai dar 8. Mais log de 4 na base 2 é 2, 2 elevado a 2 é que vai dar 4. Tá? E, portanto, é igual a 5. Aqui só para mostrar, né, um caso aí em que dá certo aplicar a propriedade, e vai dar certo sempre que você tiver uma multiplicação no logaritmando, ok? Aqui, a aplicação nesse exemplo aqui, ela é necessária? Não, eu poderia ter multiplicado 8 por 4, como eu falei, e fazer direto o log de 32, sem problema algum. Mas há situações em que você não vai conseguir fazer essa multiplicação, que, por exemplo, um dos termos é x. Exemplo, log de 8x na base 2. Então, se por algum motivo tiver que desmembrar, vai ser o log de 8 mais o log de x. Tá ok? Então, uma propriedade tranquila de se aplicar. A segunda propriedade, ela é muito parecida com a primeira, só que diz respeito a uma divisão, quando eu tenho x sobre y, né, um quociente no logaritmando, numa certa base b. Nesse caso, vai ficar o log de x na base b, menos, aí fica menos o log de y nessa base b também. Então, quando é divisão, fica a subtração dos logaritmos. Quando é multiplicação, você tem a soma desses logaritmos. Um exemplo aqui. Aliás, vou colocar aqui um exemplo semelhante ao que nós já resolvemos hoje. Se eu tiver assim, log de 1/27, a gente fez de 1/2, se não me engano, na base 3, como resolver isso? Um caminho é você escrever o 27 na base 3, e dá para fazer isso. É 3 a menos 3. Outro caminho é aplicar essa propriedade, que, repito, tem hora que você não consegue fazer a conta direta, então a propriedade é extremamente importante. Ela vai te facilitar e muito a resolução de determinados problemas. Tá? Agora, como que eu posso fazer a aplicação dessa propriedade aqui? Se eu tenho uma divisão, e eu tenho a divisão de 1 por 7, por 27, eu posso escrever como o log de 1 na base 3, tá? Menos o log de 27 na base 3. Tá? 27, você vai lá, a fatora é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Ok? Então, log de 1, quanto que é o log de 1? É 0, é sempre 0 o log de 1. Né? Fica 3 elevado a 0 é que vai dar 1, 0.
menos log de 27 na base 3. Como 27 é 3 ao cubo, tá? O resultado aqui é 3. 3 elevado a 3 é que vai dar 27. Portanto, esse logaritmo vai ser menos 3. Está aí, resolvi aplicando propriedade. Se você não conhece a propriedade de potência que, né, me permite escrever isso como 3 a menos 3, você pode resolver utilizando essa propriedade de logaritmos. Terceira propriedade, essa daqui vai ser muito importante na resolução de equações exponenciais. Um exemplo, só uma citação por enquanto, mas que a gente vai ver na próxima aula, quando nós vamos resolver equações exponenciais na parte de cálculos financeiros. Por exemplo, para você determinar quanto tempo você tem que deixar um capital aplicado para ele render um determinado valor, um tanto que você queira. Tá? É usando equação exponencial e usando o logaritmo na resolução dessa equação. A propriedade também é de simples aplicação. Log numa base b de a elevado a um certo número n é igual a n que multiplica o log de a na base b. Está aqui. Então, essa propriedade, só para você ter uma ideia, ela vai permitir que você transforme uma equação exponencial numa equação linear, né, de primeiro grau. Porque o n, que é expoente aqui, ele passa a ser um fator, ele multiplica o log. Então, se esse n é incógnita, ela deixa de sair, né, ela deixa de estar no expoente para estar multiplicando o termo. Então, deixa de ser exponencial. É bem legal, é bem interessante. E eu vou usar essa propriedade aqui, né, já aproveitando aí o exemplo, para resolver uma equaçãozinha exponencial básica. Né? Eu tenho lá 2 elevado a x, perdão, 2 elevado a x é igual a 3. Mas o que isso tem a ver com log, né, e com essa propriedade especificamente? Tem a ver o seguinte, eu não consigo escrever 2 elevado a x, ou o 3, melhor dizendo, como uma potência de base 2. Então, o que eu vou fazer? Se 2 elevado a x é igual a 3, então o log pode ser o log de base 10, qualquer base, de 2 elevado a x vai ser igual ao log de 3. Tá? Se eu tenho que a igual a b, o log do a é igual ao log do b. Tá? Uma questão lógica. Eu apliquei logaritmo dos dois lados. Da mesma forma que eu posso multiplicar dos dois lados, que a gente viu lá no início dessas nossas aulas, né? Princípio multiplicativo, aditivo. Então, da mesma forma que eu posso somar, multiplicar, dividir, subtrair dos dois lados, eu posso aplicar log dos dois lados, aplicar raiz dos dois lados. Ok? Bom, mas aqui aparentemente complicou a minha situação. Não complicou, você vai ver que facilitou. Eu vou abrir aqui a calculadora. Na calculadora eu consigo aqui calcular, esse log é o log de base 10, então eu consigo calcular o log de 3. Tá? Log de 3, vamos lá, 3, logaritmo, aproximadamente 0,477. Então eu sei o quanto que é isso daqui, eu tenho como calcular. Ah, mas e quando não tem calculadora? Aí tinha as tábuas de logaritmos, né? E muitas questões de Enem, de ENAD, de concursos, de vestibulares, eles fornecem alguns valores de logaritmo, já que não pode usar calculadora. Tá? Então eu tenho o log de 3, 0,477 aproximado. Tá? Mas tá, eu dessa forma eu calculo o log de 2 elevado a x, mas como achar o x? Já que aqui o que eu quero é descobrir o valor do x nessa equação. Aí que vem a aplicação desta propriedade. É aí que nós vamos aplicar. Olha, aplicando essa propriedade, o 2 está fazendo o papel do a, o x é o n e a base que não aparece aqui é 10. Tá? Então, esse logaritmo eu posso escrever como x que multiplica, opa, sempre dá umas falhadas aqui, x que multiplica o log de 2. Está aí, ó, apliquei a propriedade. Pronto, transformou numa equação de primeiro grau, mas aí eu preciso do log de 2. E logaritmo de 2, 2 log, 0,301 aproximadamente, 0,301. Então, x que multiplica 0,301 é igual a 0,477. Portanto, o meu x vai ser igual a 0,477
dividido por 0,301. Então aqui, ponto 477, considerando essas aproximações que a gente obteve, resultado 1,585. O valor do x, portanto, 1,585, valor aproximado aí. Tá ok? Tá aí. Então consigo, aplicando essa propriedade, resolver o nosso problema. Última propriedade, mudança de base. Vamos lá, quarta propriedade. Se você tem um log de um certo número A numa base B, mas eu não quero a base B, eu quero uma base C. Ok, você pode fazer isso daqui. Log de A na base C, que você quer, sobre o log do B na base C. Fazendo isso, você reescreve o seu logaritmo na base que você quiser. Mas complicou, ficaram 2 logaritmos. É a contrapartida, né? Mas você consegue colocar na base que você quiser. Vamos ver um exemplo aqui em que ela pode ser útil na prática. Aqui vamos supor que você queira calcular o log de 5 na base 2. Eu vou abrir aqui a calculadora do Windows. Não tem log de base 5. E agora? O que eu vou fazer? Mas tem log de base 10, tem o ln. Vamos falar do log de base 10. Então, utilizando essa propriedade aqui, eu posso, só apagar aqui, eu posso fazer o seguinte, olha, log de 5 na base 2 pode ser escrito como o log de 5 na base 10, eu vou escolher a base 10 aqui. Log de 5 na base 10, tá? Sobre o log de 2 na base 10. Tá aí. Repito, base 10, se não quiser não precisa colocar. Aí eu vou calcular o log de 5 e o log de 2. Calculadora, né? Log de 2, esse a gente já tinha até calculado, né? 0,301 e o log de 5, 0,6699. Tá? Então vai ser 0,699 dividido por 0,301. 2,322. Tá ok? Então aqui vai ficar 0,699, aproximadamente aqui, né? Dividido por 0,301. Resultado aproximado 2,322. Tá aí. Conseguimos calcular o log de 5 na base 2 usando uma calculadora que não tem a base 2. Essa é a utilidade aí dessa propriedade. Ok? Fecho aqui a aula de logaritmos, mas a gente vai continuar falando de logaritmos, que próxima aula vamos resolver equações exponenciais usando logaritmo. E depois vamos trabalhar algumas equações exponenciais, logarítmicas, tanto resolução como aplicação. Até a próxima aula.